A gente vai falar um pouquinho agora do Bayern de Munique amassando o Borussia Dortmund. A gente vem falando muito da temporada do Bayern de Munique, né, e de como a Bundesliga está mais disputada aqui que em anos recentes aí. E no final das contas, o Borussia Dortmund conseguiu assumir a liderança, faltando pouco tempo para acabar o campeonato, né, coisa de umas 10 rodadas aí. Isso acabou fazendo com que o Bayern de Munique trocasse de treinador, mandasse o Nagelsmann pra rua, chegou o Tuchel, logo no primeiro jogo ele tinha um confronto contra o Borussia Dortmund valendo a liderança. E aí todo mundo imaginou, agora vai ou racha, né? E alguns torcedores do Dortmund até ficam meio tristes com a gente, porque a gente aqui no cast vem e geralmente fala, a gente não bota muita confiança no Borussia Dortmund muitas vezes, né? Apesar de eu simpatizar muito com o clube, é realmente um clube que não passa muita inspiração, ainda mais quando chega no momento de enfrentar o Bayern lá na casa dos caras. E no último. Quase acertei o placar, viu? No último cast o Yuri tava já prevendo que ia acontecer uma pequena amassada assim do Bayern de Munique pra cima do Borussia. E foi exatamente o que aconteceu. O jogo acabou sendo definido logo no começo por causa de um erro grotesco do Kobel, né? Uma coisa que poucas vezes acho que eu vi na minha vida. O Upamecano manda uma bola lá da defesa em direção ao ataque do Bayern, só que ele manda muito forte, a bola chega no Kobel, o goleirão vai tirar a bola e fura completamente. E a bola entra direto, inclusive deram um gol contra do Kobel e não do Upamecano. Achei um roubo, roubaram o nosso garoto Upamecano. Mas enfim, o Kobel depois disso, creio eu também, que ele falha mais 2 vezes durante a partida. Ele realmente ficou afetado, ele que é um goleiraço. Mas ele dá rebote num gol, depois que eu acho que é se não me engano é o Miller que faz, né? Então ele também não teve um bom desempenho e aquele erro acabou fazendo com que a partida inteira fosse pro caminho do Bayern de Munique, que dominou a partida praticamente toda, né? O Borussia Dortmund um pouco conseguiu chegar e no final das contas o Bayern abriu 4-0. Depois o Dortmund ainda fez 2 ali, né, tal, mas era já fim de festa, né, o jogo já tava acabado fazia muitíssimo tempo, cara. Então o Thomas Tuchel começa dessa maneira aí, né, velho? Não sei como começar com mais confiança do que isso aí. Então fala pra gente um pouquinho como é que foi esse jogo e a questão da chegada do Tuchel. O Tuchel, que é ex-técnico do Borussia Dortmund, então eu acho que esse pode ser classificado como um caso de lei do ex, né, uma baita de uma lei do ex. E assim, cara, como você falou, durante as últimas semanas que a gente tava falando sobre esse confronto direto, a gente dizia que assim, pô, cara, o Dortmund assumiu a liderança, beleza, mas pra manter essa liderança indo lá na Allianz Arena pra enfrentar o Bayern, provavelmente eles não vão conseguir manter. Porque o Borussia Dortmund, ele naturalmente já é muito freguês do Bayern de Munique, e ele é ainda mais freguês do Bayern de Munique na Allianz Arena. Porque assim, não é questão de só ser derrotado. O Borussia Dortmund, ele é recorrentemente goleado na Allianz Arena. Então, se você pegar os resultados aí recentes nas últimas temporadas, tem algumas goleadas, assim, ridículas do Borussia Dortmund lá na Allianz Arena. Então, já era meio que previsível que isso fosse acontecer. O Dortmund até começou o jogo bem, começou o jogo até um pouco melhor, acho que, digamos, os 10 primeiros minutos, foi um pouco melhor do que o Bayern de Munique. Mas, assim, cara, você quando vai fazer esse tipo de jogo, você tem que ser perfeito. Você tem que ser perfeito na parte técnica, na parte mental, na parte tática. E aí quando o seu goleiro, que vale dizer, não é um goleiro ruim, tá? O Kobel é um excelente goleiro e vem fazendo uma excelente temporada pelo Borussia Dortmund. Quando esse cara, que é o seu porto seguro, que você tem segurança, que, pô, cara, a bola for lá atrás, a gente tem um baita de um goleiro pra se garantir. Aí quando esse cara faz uma merda colossal, logo no primeiro terço do jogo, aí, meu irmão, vai tudo pro caralho. Assim, porque isso desmonta qualquer plano de jogo, isso desmonta qualquer força psicológica que os jogadores vinham a ter e a partida vai pro brejo. Então, depois que saiu a falha do Kobe, já tava na cara que tinha acabado pro Borussia Dortmund, né? Não tinha mais pra onde correr. E o resto do jogo foi muito disso, né? O Bayern jogando à vontade, fazendo gols, criando chances e os jogadores do Borussia Dortmund completamente em choque na partida, porque eles pensaram, pô, cara, a gente se preparou pra caralho pra esse jogo, pra no começo do jogo acontecer uma dessa. Já era difícil pra caralho. Com o nosso goleiro então entregando a paçoca, fica mais impossível ainda, né? E, tipo assim, ó, a gente viu isso acontecer, pra citar um exemplo, na final da Champions entre Real Madrid e Liverpool, né? Depois que o Karius faz a merda lá, que saiu o gol do Benzema, o Liverpool, ele tem um choque muito grande naquele momento, né? Depois eles até conseguem se recuperar e empatar o jogo, mas é algo que atrapalha demais no jogo de alto nível. Então, o Borussia Dortmund ainda tem chance de ser campeão. Eu não acho que acabou, né? Que nem muita gente falou, tipo assim, acabou o jogo. Você já via um monte de gente falando, acabou a Bundesliga, podem entregar a salva de prata lá na Baviera, que não tem mais pra onde correr. Mas eu ainda acho que o Dortmund tem chance de ser campeão, porque por incrível que pareça, cara, é mais fácil pro Dortmund contar com os outros clubes
contar que os outros clubes vão conseguir segurar o Bayern de Munique, vão conseguir fazer o Bayern de Munique tropeçar, do que ele mesmo. Porque o Dortmund contra o Bayern, cara, realmente é um caso, é uma das rivalidades, assim, recentes, mais com uma disparidade maior em termos de confrontos, né? Que tem na Europa inteira. Realmente não dá pros caras tancar, não. É muito curioso porque, cara, o Borussia Dortmund chegava com um ano de 2023 excelente, né? 9 vitórias nos últimos 10 jogos na Bundesliga, só empatou com o Schalke, que é clássico. Só que, cara, chega na frente do Bayern de Munique, as coisas acontecem, né, dessa maneira. E a última vitória aurinegra no clássico alemão foi em 2019. Vão completar 4 anos já que o Borussia Dortmund não vence o Bayern de Munique por todas as competições, tá? Nem Copa da Alemanha, nem Bundesliga, nem nada. Inclusive, eles podem se pegar na Copa da Alemanha ainda nessa temporada, se eu não tô enganado, né? Acho que na semifinal. Então, algo curioso aí. Mas, cara, a gente vê um Thomas Tuchel começando muito bem. Eu acho que vai ser interessante ver também como é que o Borussia Dortmund reage a essa derrota, né? Se eles vão conseguir continuar a fase deles boa contra outras equipes e manter a briga pela Bundesliga, ou se eles vão ficar borocochô, dar aquela perda de energia assim e acabar ficando pra trás. Mas, de qualquer maneira, o Tuchel começa muito bem, goleando o Dortmund. E a gente também vai falar daqui a pouquinho sobre esse jogo, mas o City recentemente meteu 4-1 no Liverpool agora nessa rodada. E a gente vai ter aí Tuchel contra Guardiola novamente, né? E na Champions League muito em breve. Só para dar um complementozinho ao que eu tava falando, alguns resultados muito pesados entre Bayern e Borussia. 4-0 em 2019, 5-0 em 2019, 6-0 em 2018, 4-1 em 2017. Espera aí que tem mais. 5-1 em 2015, 4-2 em 2013, 5-2 em 2012. É muita goleada sofrida pelo mesmo clube contra o seu maior rival. Eu acho que se pá, tem mais goleada do Dortmund sofrida contra o Bayern do que do Real Madrid sofrido contra o Barcelona, né? Que são dois casos aí um pouco similares nesse quesito. Então, realmente é uma situação feia, né, pro Borussia Dortmund, cara. Porque assim, pô, eu sei que é difícil você ganhar a Bundesliga contra o Bayern de Munique, é difícil pra caralho. Mas você não conseguir nem competir contra os caras quando vai enfrentar eles num confronto direto, quando vai enfrentar eles diretamente, é realmente uma situação triste pro nosso querido Borussão. Agora, falando sobre o confronto, cara, entre Tuchel e Guardiola, como eu falei na semana passada, eu considerava o Bayern de Munique favorito nessa Champions, considerava o melhor time, mas como eles trocaram de técnico, ficou meio que um incógnito, né? Porque, pô, você nunca sabe como é que vai ser, mesmo que o técnico que venha seja um técnico muito bom, como é o caso do Tuchel, mas, pô, queira ou não queira, ele tá assumindo um trabalho que era de outra pessoa numa reta importante da temporada, numa reta crucial da temporada. Então, às vezes, você não sabe como é que as coisas vão lidar. A gente ainda não sabe, né? Porque, pô, ele começou muito bem contra o Dortmund, mas queira ou não queira, é um jogo atípico. É um jogo que, pô, a gente não sabe como é que seria se o Koba não tivesse entregado a paçoquinha lá, né? No primeiro tempo. O Bayern ainda vai ter 2 jogos agora, antes do confronto contra o Manchester City, antes do primeiro confronto. E esses 2 jogos são contra o Freiburg, né? Um na Copa da Alemanha e um na Bundesliga. O Freiburg que vem fazendo uma temporada interessante aí no campeonato alemão. Então, eu ainda não sei como é que as coisas vão se desenrolar com esse trabalho do Tuchel, se ele vai conseguir realmente manter o time sólido para as competições restantes aí, nas 3, né? Porque tem que pontuar isso também, são 3 competições que o Bayern de Munique ainda disputa, enquanto que o City avassalador, né, cara? O City teve alguns momentos meio estranhos aí, né, nos últimos jogos, como por exemplo o empate contra o Nottingham Forest, mas depois eles conseguiram alguns resultados muito bons, com o resultado contra o Leipzig, contra o Burnley na Copa da Inglaterra, e esse agora contra o Liverpool na Premier League. Então eu considero o City favorito. Acho que é um time melhor hoje, pela ruptura que teve no trabalho do Bayern de Munique. Só que também tem que ver a questão do Haaland, né, cara? Porque, assim, o Haaland, ele ficou fora da data FIFA por uma lesão. Aí, quando a gente achava que ele ia voltar agora, ele ficou fora de novo, dessa vez pro jogo contra o Liverpool. E o Guardiola falou que ele tá bem, deve voltar a jogar no próximo fim de semana, mas queira ou não queira, isso liga um alerta no Manchester City. Que tipo assim, pô, cara, vai que o Haaland joga nesse fim de semana agora, que eu nem reparei contra quem é o jogo do City, e se lesiona. Então a maré pode acabar mudando a favor do Bayern de Munique. Então vamos ver, mas é um começo muito sólido do Tuchel aí, cara, e
Depois dessa aí, tu diria que o Bayern de Munique arranca pra ganhar a Bundesliga pela 11ª vez consecutiva? Eu acho que sim, cara. Eu acho que é uma vitória muito grande você pegar o seu rival no confronto direto e meter uma goleada dessa, né? Pelo contexto que foi, porque como você falou, foi 4-2, mas assim, é um 4-2 um pouco mentiroso, que o Bayern toma 2 gols ali no final, quando os jogadores já estavam foda-se, né? O Tuchel já tinha feito várias substituições também. Inclusive, só pra complementar sobre isso, poderia ter sido 7, 8-0 tranquilamente, tá? Eu até falei Sim. no Twitter que, tipo assim, com todo respeito ao Choupo-Moting, que tá fazendo a melhor temporada da carreira dele, ele perdeu uns 3, 4 gols ali, tranquilo. Se fosse o Leva, tinha acabado 8-0 essa brincadeira aí. Ah, se fosse o Lewandowski, que é o maior carrasco do Borussia Dortmund, com certeza ele teria guardado pelo menos uns 3 nessa partida Uhum. aí. Então, tem que ver também como é que vai ser o impacto disso no Borussia Dortmund, né? Eles vão jogar agora no meio de semana contra o Leipzig na Copa da Alemanha. Tem que ver como é que eles vão reagir a essa derrota enorme que eles sofreram na temporada. Se eles vão conseguir se manter na briga, né? Porque muitas vezes, cara, o que acontece na Bundesliga, a gente até já chegou a comentar aqui, não é nem que o Bayern tá fazendo uma temporada absurda, tá atropelando todo mundo. Mas às vezes os times que estão competindo contra o Bayern no topo, eles não conseguem se manter. Não conseguem manter a toada. Então, eles vêm bem, aí do nada começa a tropeçar, tropeçar, tropeçar. Aí mesmo que o Bayern tropece também, ele ainda vai se manter na liderança, porque os outros não conseguem manter o ritmo. É uma situação muito, muito difícil. Eu acho que o Bayern tem tudo para ganhar mais uma Bundesliga aí pra conta. Aham. Nesse jogo aí também foi interessante ver as peças que o Tuchel resolveu botar em campo. Parece que ele tem uma apreciação bem grande com o Sané, né? O Sané começou jogando titular aí. Inclusive foi muito bem. Agora, um cara que eu fiquei preocupado foi o Mané, cara. Não sei se tu prestou atenção também ou não, mas me pareceu meio perdido em campo. E, cara, ele deu umas arrancadas que ele parecia meio lento. Ele era um jogador com uma explosão muito grande, né, no Liverpool. Ele tinha muita velocidade. E eu lembro uma bola, agora no Clássico, que foi jogada um pouco mais pra frente, assim, que ele tinha que dar um corridão pra alcançar. E, pô, nem lembro quem que era o zagueiro do Dortmund, mas o zagueiro do Dortmund chegou na frente, assim, com tranquilidade. O bicho parecia que tava com o freio de mão puxado, cara. Não sei, achei preocupante ali. Parece que não sei se o cara tá 100%, né? O que Acho que aconteceu. não, né? Porque assim, pô, ele teve uma cirurgia no joelho, né? Então, quando o cara volta de cirurgia assim, é muito difícil ele recuperar a velocidade a curto prazo. Acho que, sinceramente, a gente só vai ver o Mané. Se é que a gente vai ver o Mané do Liverpool no Bayern na temporada que vem. Acho que essa temporada pra ele foi muito acidentado, foi muito complicada. E a tendência é que ele siga sendo reserva até o final aí. Acho que o Tuchel não vai estar apostando muito no Mané agora, com ele ainda tentando recuperar a melhor forma. Acho que a tendência é que o Sané ganhe cada vez mais destaque. Porque assim, ele não só foi bem no jogo, na parte ofensiva, como ele também estava voltando para marcar o tempo inteiro, Aham, estava se aham. doando muito, né? Então acho que foi um começo muito bom. Tem que ver também a questão do Musiala, não. O Musiala começou esse jogo no banco, mas o Musiala tá voltando de lesão. Isso. Acho que a gente ainda não viu qual é o Bayern ideal na cabeça do Tuchel, né? Talvez a gente veja aí nos próximos jogos.